Tudo no universo são processos. Você já prestou atenção nisso? Quando você tem uma ideia, aquela ideia ela não vai aparecer na sua frente. Aquilo não vai passar a existir simplesmente do nada. Tudo dentro do universo, tudo dentro da Matrix, respeita toda uma linha processual. E é por isso que as pessoas elas não conseguem atuar com a lei da atração, elas não conseguem manifestar uma nova realidade, elas não conseguem ter aquele carro que elas querem, aquela casa, aquele emprego, aquele casamento, porque as pessoas elas não são processuais, elas não seguem as etapas e elas muito menos sabem sobre essas etapas que existem. Mas os grandes cabalistas, os grandes magos, aquelas pessoas que têm um entendimento da realidade, da Matrix, elas conseguem transformar carvão em ouro, em diamante, porque elas sabem respeitar todas essas etapas. Uma ideia sua, a partir do momento que você tem uma ideia, se você quiser materializar essa ideia, ela vai seguir uma jornada. Vai existir a criação de uma jornada até que essa ideia exista, até que você viva essa ideia. E dentro dessa jornada você tem 10 processos, você tem 10 etapas. Eu estou falando 10, não é porque o 10 é um número bonitinho e que chama mais atenção, não. É porque realmente são 10 filtros que existem dentro do universo e você vai entender que eu vou explicar aqui sobre esses 10 processos, essas 10 etapas, e você vai ver que realmente faz sentido com esse momento que eu estou vivendo. Então é muito importante você assistir esse vídeo, pode ser até com um caderninho, uma caneta na mão, para você pontuar os momentos em que você está vivendo, a etapa que você está vivendo dentro dessa jornada em que você quer manifestar uma realidade. Então, é por isso que muitas pessoas falham, porque as pessoas elas não respeitam todo esse processo. Às vezes elas falham no 5º processo, às vezes elas falham no 7º processo. E o que eu mais vejo mesmo, o natural, é que as pessoas falhem no 1º processo. Elas não sabem sair da ideia para ir para o 2º processo, para o 3º processo, para o 4º processo. Elas não conseguem dar continuidade com a ideia que é o 1º processo. Então esse 1º processo é o grande Big Bang. O que é o Big Bang? É aquela grande explosão, é uma ideia que vem da fonte criadora para você. Você de repente está andando ali no seu bairro, e aí você olhou para uma árvore e veio uma ideia brilhante, uma ideia sensacional. Mas aquela ideia você não sabe germinar ela, você não sabe gestar ela. Você simplesmente está cheio de desejo, cheio de explosão dentro de você e você quer que aquilo exista. Mas não é bem assim que acontece. Você tem que pegar essa ideia e você tem que ir carregando ela, vivendo ela durante 10 processos. Aí sim ela vai passar a existir e você vai se tornar o que nós chamamos aí, eu costumo apelidar de rei e rainha dessa ideia. O que é um rei e rainha dessa ideia? Arquetipicamente é aquela pessoa que dominou essa ideia, materializou essa ideia e agora vive essa ideia. Ela domina, ela prospera, todos em sua volta, ela tem um reino quanto aquilo que foi apenas uma ideia. Então tudo que você olha aqui que existe, tudo que é material, tudo que está consolidado, vamos falar assim, que está frutificando, aquele trabalho do seu amigo, aquele carro que aquela pessoa comprou, aquilo um dia foi apenas uma ideia. E aquilo passou por todo um processo de manifestação. Então aqui eu nesse vídeo vou falar sobre os 10 processos de manifestação, que se você seguir isso aqui, você vai conseguir materializar o que você quiser na sua vida, tá? Então no primeiro processo é exatamente isso. O primeiro processo ele é o grande Big Bang, a grande ideia que você vai receber da fonte criadora e você de repente está caminhando ali, você está falando com seus amigos e surge essa ideia, essa grande explosão. Só que o que você tem que fazer com essa ideia? Você tem que ir para o 2º processo. Você não tem que dormir, você não tem que esquecer, você tem que pegar essa ideia, botar na ponta do lápis, da caneta, e você tem que ir para o 2º processo. O 2º processo é o processo de planejamento dessa ideia, é o processo de sabedoria dessa ideia. Então você vai pegar essa ideia e você vai começar a negociar com essa ideia. É aquele processo em que você começa, será que essa ideia
ela faz sentido com a minha realidade? Será se... o que eu vou ter que gastar? O que eu vou ter que fazer? Será se eu preciso disso, daquilo, de uma pessoa, de uma parceria? Inclusive, no segundo processo, na segunda etapa, geralmente aparecem alguns amigos de confiança, tá? E se não aparecem, esse amigo é você mesmo, entende? Então, a segunda etapa é você ali planejando, negociando essa ideia. Então, essa ideia não é mais aquele Big Bang, aquela loucura, aquela coisa avulsa. Você já tem um pouco ali de sabedoria quanto àquilo ali, tá? Então, a maioria das pessoas não chegam aqui. Elas não querem isso. Elas querem que aquilo saia da primeira etapa para a 10ª etapa. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Então, da segunda etapa, você vai para a terceira etapa. O que é a terceira etapa? A terceira etapa, o terceiro processo da manifestação, é a etapa de expressão daquilo. Só que você tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas também caem aqui. Elas perdem o bebê delas aqui. Por quê? Porque elas chegam na terceira etapa, tendo já essa sabedoria quanto a essa ideia, elas sabem o que elas querem, né? Elas já têm esse processo de entendimento quanto àquilo ali, elas se empolgam. Quando elas se empolgam, elas começam a falar para Deus e o mundo. Elas falam para todo mundo. Para o vizinho, para o mendigo, fala até mesmo para os inimigos. Então, aqui, geralmente as pessoas, devido à empolgação e à falta de amadurecimento, principalmente espiritual, elas colocam sócios dentro do projeto delas. Sócios que não têm nenhum pingo de energia compatível, que não tem nada de alinhamento, que não tem propósito nenhum com aquilo que elas querem. E é aí que elas caem, porque elas rompem o grande segredo aqui. O 3 é você se expressar, mas você ainda não vai entregar tudo. O 3, a terceira etapa da manifestação, é aquela etapa, vou pegar um exemplo, que você cria a sua página no Instagram para falar sobre aquilo. É aquele processo em que você cuida do design, você pensa nas cores, você compartilha com pessoas de confiança. Então você traz pessoas que realmente têm propósito quanto àquilo ali, pessoas que confiam naquilo ali. Então você traz toda uma sociabilidade, uma expressividade, aquilo já não é mais interno, aquilo já está saindo de você. Aquilo já está engravidando. Então aquilo, o 3, inclusive, ele representa muitas das vezes o útero. Então ele representa o estágio inicial de gestação. Então a sua ideia aqui, ela passa a ser gestada, ela passa a ser segurada nas suas mãos. E você já começa a criar coisas, você já começa a trazer ali design, arte, comunicação. Você já começa a falar mais de forma de entendimento quanto àquela ideia. Aquela ideia, ela já tem toda uma circunferência, ela já tem todo um terreno ali para ser gestado, tá? Só que tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que vão entrar dentro desse terreno. Então a terceira etapa é uma etapa de entendimento, de expressividade, de você já pegar aquela sabedoria da segunda etapa e você criar, e você trazer todo um processo de delimitação daquela ideia, expressividade daquela ideia, trazer um pouco mais de arte. E também tem 2 essências que é muito importante nessa etapa: alegria e otimismo. Se você consegue trazer essas 2 energias, o seu projeto ele vai ficar muito mais fortalecido, tá? E aí você tem a 4ª etapa. A 4ª etapa, ela é o processo... Só um momentinho, já volto. Voltei. Bom, a 4ª etapa da manifestação, aquela sua ideia que passou a habitar um terreno, ela já tem toda uma circunferência, ela já tem, se talvez você compartilhou com alguém, já tem pessoas de confiança quanto àquele projeto. Aquela sua ideia, ela começa a fazer parte dos seus dias, ela já tem um processo de rotina. Então é aquela coisa que você já começa a trabalhar naquela ideia, você já começa a
criar disciplina quanto àquela ideia, de todo dia ir lá e aperfeiçoar um pouco. O 4, ele está muito ligado à arquitetura do universo. O 4, ele é um número que representa as engenharias do universo, as sistematizações do universo. Então o 4 é levantar literalmente os pilares dessa ideia, aquele momento que você começa a estruturar o castelo dessa ideia. Então aqui é a criação do castelo dessa ideia. Aqui você vai materializar de uma certa forma na sua rotina, no seu dia. Então tem muitas pessoas que ficam apenas naquela linha de pensamentos da ideia, na linha de emoção, daquele fogo, aquela vontade, aquele desejo, mas elas nunca chegam nesse processo que é ir de mãos à obra, botar em prática ali algumas coisas, calcular, ver o que está errado, o que não está, entende? Levantar os pilares, então meio que manusear mais as ideias. A quarta etapa é uma etapa de consolidação, de manuseio, é uma etapa de estruturação da ideia, tá? E aqui, entre a quarta etapa e a quinta etapa, a gente tem um grande problema. Eu vejo que muitas pessoas erram aqui, elas caem muito aqui também, porque a quinta etapa, ela é uma etapa de batalha. O 5, ele está muito ligado a mudanças, a transformações e a cortes. Então, na quarta etapa, você estruturou essa ideia ela está se estruturando, ela já tem pilares, né? Você já tem ali uma certa tradição ali, começando a ser envolvida naquela ideia. Só que, quando você chega na quinta etapa, ou para você ir para a quinta etapa, você tem que cortar tudo aquilo que não serve mais. Então, uma estrutura, uma lapidação que você está fazendo, você vê que, para que ela fique formosa, você precisa cortar, você precisa modelar, você precisa tirar. É aqui que algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, pessoas saem na quinta etapa. Às vezes você tem que investir muito mais dinheiro do que você imaginava. Às vezes você perde dinheiro. Às vezes algumas coisas se quebram. Então, a quinta etapa ela é uma etapa um pouco mais caótica desse processo de manifestação. É aquele processo em que você tem que, de fato, ser mais desapegado quanto a tudo aquilo que você idealizou. E você tem que pegar a sua espada na quinta etapa e ir lapidando, realmente tira aquela pessoa que não serve mais, porque se você continuar mantendo pessoas, hábitos, coisas que são inúteis para a 10ª etapa, essa ideia nunca vai chegar na 10ª etapa. Essa ideia vai ficar na 4ª etapa e é isso que acontece com muitas pessoas. Vocês já viram aquelas pessoas que estão o tempo inteiro naquela situação que está trabalhando muito para aquilo acontecer, mas aquilo nunca acontece? Por que aquilo nunca acontece? Porque elas nunca saíram da 4ª etapa, elas nunca saíram do 4º processo. Elas nunca tiveram coragem de ir para o 5º processo, que é o processo de lapidação, é o processo de corte, é o processo de você botar a mão ali na massa e investir o dinheiro, e fazer acontecer, e soltar as coisas, para que tudo tenha forma. Inclusive a 5ª etapa é uma etapa de debates também, então algumas pessoas podem te confrontar na 5ª etapa. Na 5ª etapa, geralmente, você tem brigas, você tem atritos, porque uma pessoa quer uma coisa, você quer outra, possivelmente sócios. Também no relacionamento, quando uma ideia de um relacionamento está na 5ª etapa, você acaba, às vezes, tendo uma briga, uma frustração, porque é ali onde o relacionamento, a vida profissional, a vida espiritual passa por uma grande lapidação. E é uma batalha, é realmente uma batalha. E aí você tem a 6ª etapa. A 6ª etapa, ela é a etapa de embelezamento daquela ideia. Então, lembra que a gente falou que a gente estava lapidando na 5ª etapa? A 5ª etapa é corte, é tiro, é porrada de bomba. Na 6ª etapa, tudo está mais formoso, tudo tem mais curvas, porque você aprendeu já na 5ª etapa. A 5ª etapa já foi lapidada, já foi tirado tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não faz sentido. E na 6ª etapa, você abraça essa ideia com mais embelezamento, essa ideia ela já desperta também aquele processo em que a ideia ela começa a se tornar amor para você. Aquela situação em que você, poxa, eu amo isso aqui que eu estou falando. Eu amo isso aqui que eu estou fazendo. Eu amo isso aqui que eu
eu realmente quero para minha vida. Tem paixão, tem amor, tem beleza. E inclusive essa ideia, ela já nutre algumas pessoas em sua volta, as pessoas se sentem bem, né, quando você está praticando isso. E aqui, na sexta etapa, desperta um fenômeno que nós chamamos de eu superior. O seu eu superior, ele começa a entender essa ideia que você tem, esse projeto que você quer criar. Então aqui você fica muito mais maduro, você fica muito mais iluminado. Então se você chega na sexta etapa, pode ter certeza que você vai ter o seu eu superior se alinhando com essa ideia. Ele vai se tornar uma testemunha dessa ideia. E aí você tem a sétima etapa. A sétima etapa, ela é uma etapa de teste. Ela chega já no seu campo mental. Então a sétima etapa e a oitava etapa são duas etapas muito mentais. São duas etapas em que vai trabalhar muito com as suas crenças. Será se você realmente acredita nessa ideia? E agora? É o grande teste. Então, a sétima etapa, geralmente, começam a aparecer algumas tentações. Então, vem geralmente na sétima ideia, pessoas do passado que aparecem para você. Outros tipos de trabalhos, outros projetos, às vezes muito que despertam uma ganância dentro de você. Então na sétima etapa você fica, meu Deus, será se eu tenho que continuar fazendo isso que eu estou fazendo? Ou será se eu preciso ir para outra, pular para outro barco, né? E aquela pessoa, meu Deus, será que eu estava errado e tudo? Então aqui muitas pessoas se embolam todas, porque elas acabam caindo nessas tentações. Só que aqui você tem que manter o fogo aceso, você não pode se enganar com essas tentações da sua ganância. A sétima etapa é você ter a certeza, ter a escolha, decidir por aquilo ali que você está, porque aquilo está apenas na sétima etapa, ainda tem a oitava e a nona, e aí você vai ter a frutificação, que é a décima, onde que a sua ideia vai de fato existir. Então da sétima etapa, você vai para a oitava etapa, que é o processo em que você percebe que lá na sétima etapa você tem algumas crenças limitantes quanto a essa ideia. Aqui sim a gente pode falar sobre crenças limitantes. Aqui sim a gente pode falar sobre todas essas coisas que falam por aí sobre lei da atração, que você tem que acreditar naquilo, que você tem que não sei o quê. Então tem muita gente que pula as etapas. Você já prestou atenção? Você olha um vídeo falando sobre crenças, não sei o quê. Beleza, mas você nunca nem saiu da segunda etapa. Você nunca nem saiu da terceira etapa. Você nunca saiu da quarta etapa. Como é que você já quer se dar o luxo de reprogramar, de ficar falando afirmações positivas? Isso é só na oitava e sétima etapa. Na sétima e na oitava etapa é que você vai saber o que realmente você precisa reprogramar, você vai descobrir uma série de crenças limitantes que você tem. É por isso que as pessoas não manifestam, porque elas não têm esse entendimento das 10 etapas. Então a oitava etapa é a etapa das certezas. Você sabe o que fazer, você vai para o trabalho ali para reprogramar. É o processo de decisão. Você vai em busca do santo graal, sabendo exatamente o que precisa ser reprogramado. A nona etapa, ela é a junção do equilíbrio entre a sétima etapa e a oitava etapa. Então a nona etapa é onde você sabe realmente que você reprogramou, você está de bem com a sua consciência, você tem frequência mental, frequência emocional e você está prestes a ter o parto. O 9, ele é um número que representa o processo de parto de tudo no universo. Você percebeu que a gente passou pelo 3, o 6 e o 9, que o Tesla tanto falava? O 3 é a expansão, o 6 é todo esse desenvolvimento, essa iluminação interna do eu superior, esse brilho, esse embelezamento. E o 9, ele é o grande parto. O 9, ele representa no universo, de fato, o processo de nascimento de tudo. Então, por isso que, de fato, esses são os 3 números mais importantes dentro do universo, porque eles representam cada mundo de manifestação. Então, na nona etapa, é aquela etapa em que você está ali descansado, você sabe o que você reprogramou, você tem as suas certezas, você sabe o que fazer, você tem toda uma religião por trás daquela sua ideia. Aquela sua ideia ela já tem uma tradição, tem uma filosofia de vida.
já tem uma sabedoria muito bem estipulada dentro daquela ideia. Então as suas práticas durante seus dias são práticas muito certeiras. E aí sim é que você vai, através do equilíbrio dos 4 elementos, do seu elemento ar, que é o elemento dos pensamentos. Então quando você está de bem com a sua mente, o elemento água, que é o elemento das emoções, é o elemento do amor. Quando você ama aquilo que você está fazendo, você está em equilíbrio com o amor diante desse projeto. Quando você está em equilíbrio com o elemento fogo, ou seja, você tem desejo quanto a esse projeto. E quando você tem o elemento terra, você está em equilíbrio com o elemento terra, que é a prática, a estruturação, é o pé no chão, é toda a lógica existente quanto a esse projeto. Então quando você está com esses 4 elementos, aí você tem o seu parto para a 10ª etapa. E na 10ª etapa é onde, de fato, aquele projeto que era apenas uma ideia, ele já passou pelas 10 etapas e na 10ª etapa ele existe, ele acontece. Aqui é onde você finalmente tem a chave do seu carro e está no ponto de ligar. Aqui é onde você tem a chave da sua casa, você abre a porta e você entra na sua casa. Aqui é o momento em que você recebe aquela ligação, você está contratado, você está aceito. Amanhã já começamos às 10 horas, às 7 horas. Aqui é aquele momento em que o seu projeto ele já começa a frutificar, ele já começa a dar frutos, tem castelo, pessoas dentro desse castelo, as pessoas se dão bem, você contrata, você bota aquela pessoa para trabalhar em outro lugar. Aqui já é toda uma vivência, aqui já representa um mundo material. Então a sua ideia ela não é mais só uma ideia. E lembra que a gente falou sobre o seu eu superior lá da 6ª etapa? Aqui o seu eu superior se casa com a sua ideia. O seu eu superior ali ainda estava no processo de amadurecimento dessa ideia, entendendo essa ideia, flertando com essa ideia. Na 10ª etapa o seu eu superior ele se casou com a sua ideia, se casou com a noiva. E aí a sua ideia se torna a rainha e o seu eu superior o rei. Então aqui você desperta o rei e a rainha que existe dentro de você e você passa a prosperar, ter abundância, ter amor, independente do projeto que você esteja aí co-criando. Me comenta aqui o que você achou sobre esse conhecimento, se você quer que eu fale um pouco mais detalhado, porque dentro dessas 10 etapas existem muitos detalhes que acontecem, existem muitas vivências que acontecem. Eu também tenho um curso chamado A Jornada Real, que é onde de fato eu explico, de acordo com a numerologia e o tarô, como você pode manifestar essa ideia, passando por essas 10 etapas, quais arquétipos você tem que utilizar, quais as vivências que você tem que ter. Então, lá dentro da Jornada Real, eu explico de uma forma muito mais profunda, detalhada, e que muitas pessoas já estão manifestando realidades com muito mais facilidade, tá bom? Um beijo, se quiser me seguir lá no Instagram, é Pílula Orange, @Pílula Orange. Me siga lá, porque eu também trago muito conteúdo legal, tá bom?